Nós estamos contando para você todo dia, porque está lá no portal da transparência, qualquer pessoa pode olhar lá, não é pegação no pé, é apenas para contribuir, para as pessoas saberem para onde vai o seu dinheiro. A respeito das viagens, poucas. Mas será que há outros privilégios diferentes desse no nosso país? Para responder, está aqui o escritor Bruno Caraza, que é autor do livro O País dos Privilégios. Bruno, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Oi, Heródoto, bom dia. Prazer falar com você, um ícone do jornalismo brasileiro e também com seus ouvintes aí da Nova Brasil. Muito obrigado. Bruno, diz pra gente o seguinte, esses setores todos, existe algum deles que se ressalta pela quantidade de benefícios que recebe? Heródoto, eu estou conduzindo essa pesquisa, né, sobre como que o Estado brasileiro ele distribui privilégios de várias formas, né, para diversos grupos diferentes da sociedade brasileira. Então, esse primeiro volume que eu estou lançando agora diz respeito aos privilégios da elite do funcionalismo público. Então, são juízes, membros do Ministério Público, integrantes aí da alta cúpula do Legislativo e de carreiras também do Executivo. Mas também tem um volume muito grande de privilégios voltados para diversos setores empresariais brasileiros, que vai ser o segundo volume, e também privilégios para a renda mais alta do Brasil, né, para as pessoas, os ricos e os super ricos. Falsa. Somando todos esses privilégios, a gente tem aí essa conta que você acabou de mostrar aí dessa carga tributária muito elevada que a gente tem no Brasil hoje em dia. Agora, Bruno, sejam os privilégios, então, na área estatal, pública, etc., ou privada, isso tudo vai parar no nosso bolso ou não? Sem dúvida nenhuma, Heródoto. Sejam os altos pagamentos, né, para essa elite do serviço público, sejam os benefícios que são dados para a classe empresarial ou para a população mais rica, tudo isso se reverte numa carga tributária mais alta, né, essa conta é distribuída por todos nós, mas não só isso, né, isso também se reflete, por exemplo, em piores serviços públicos, isso se reflete em produtos que não são de boa qualidade. Então, essa lógica do funcionamento do Estado brasileiro acaba gerando essas distorções que são a alta carga tributária, a concentração de renda e a baixa perspectiva de crescimento da economia brasileira. Bruno, a gente aqui divulga um ou outro que aparece, não com um trabalho como você fez. Mas, por exemplo, no passado, pouco tempo atrás, nós falamos aí de várias esposas de governadores que foram aprovadas para os tribunais de contas dos seus respectivos maridos. Eu suponho que, entre outras coisas, deve ter um choque de interesse. Como é que a esposa vai julgar as contas do marido? Mas tem. E o salário vai lá mais ou menos para o nível máximo, R$42 mil. E também uma trajetória de ficar até os 75 anos de idade lá e depois se aposentar com o mesmo salário. Há outros casos semelhantes a esse que eu acabei de citar? São vários, Heródoto, principalmente nessa área da elite do funcionalismo público, né? Você tem, por exemplo, no judiciário, eu fiz um levantamento com as folhas de pagamentos de todos os tribunais brasileiros e constatei que no ano passado, por exemplo, 93% de todos os juízes brasileiros ganharam mais do que esse teto que é a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, são criados aí penduricalhos, auxílios, gratificações que extrapolam o teto e geram uma conta que é muito pesada para a gente pagar. A gente tem, por exemplo, no judiciário brasileiro, o judiciário brasileiro custa 5 vezes mais do que a média dos países desenvolvidos. A gente pagou aí mais de 30 bilhões de reais nos últimos 5 anos, só com benefícios para os juízes que vão além do teto. Então, essa conta
ela se generaliza de uma forma geral nessa elite do funcionalismo público, que é bom também a gente deixar claro. A gente tem servidores públicos que são mal remunerados, geralmente são aqueles que prestam serviço público direto para a população, né, professores, integrantes do SUS, segurança pública, mas nessa elite, né, principalmente atividades judiciais, jurídicas, fiscais, né, você tem um descolamento da média do serviço público e da realidade, inclusive do setor privado brasileiro. É possível dizer também que entre os privilégios há, sim, uma folga maior para determinados setores? Mais feriados, ponto facultativo. Eu, por exemplo, minha surpresa, que São Paulo foi feriado na terça-feira, feriado estadual. Na segunda-feira, eu fui olhar aqui, os órgãos aqui estão fechados. Sim, a gente tem isso no Brasil, né? Essa distorção aí de tratamento entre a legislação que rege os servidores públicos e a legislação que rege os servidores, os trabalhadores privados. Então, a gente tem uma série de tratamentos diferentes relacionados a, por exemplo, a licenças, folgas e outros tratamentos que não estão acessíveis para o restante da população. Isso seria uma medida simples que a gente poderia equalizar o tratamento entre os dois grupos para, inclusive, diminuir essa imagem ruim que o servidor público tem perante a população brasileira. Isso nós estamos falando de pequenas coisas das licenças, né? Mas se a gente olha, por exemplo, os juízes, os membros do Ministério Público, eles têm 60 dias de férias no ano, mais um recesso, e muitas vezes eles vendem essas extras, né? E recebem esse dinheiro, inclusive sem imposto de renda. Sem imposto de renda? Sem imposto de renda. Quando eles vendem as férias, isso é considerado uma indenização e, por isso, segundo a legislação, eles não pagam imposto de renda sobre esse valor recebido. Bruno, só para equalizar uma coisa. Muitas vezes, até a gente que é leigo, né, acha que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. E não faz. Mas esses privilégios chegam também no Ministério Público ou não? Apenas para a gente equilibrar aqui? Não, sem dúvida nenhuma, o judiciário, né, os juízes, os magistrados e o Ministério Público, né, que realmente são duas esferas aí diferentes, né, eles jogam um jogo aí que eles chamam de simetria. Como são duas carreiras muito poderosas, muito bem articuladas, que têm um poder de pressão muito grande, eles criaram aí essa imagem da equiparação. Então, sempre que se cria um benefício em algum tribunal do Brasil, os membros do Ministério Público tentam entrar na justiça e obter uma equalização desse benefício e vice-versa. Essas duas carreiras, né, que são a elite aí, jurídica do funcionalismo brasileiro, eles jogam esse jogo. O que um ganha, o outro dali a algum tempo também tem o mesmo tratamento e os dois vão aí competindo entre si para ver quem ganha mais nesse jogo da elite do funcionalismo público. Interessantíssimo. Bruno, o seu livro chama O País dos Privilégios, publicado por que editora? Saiu pela Companhia das Letras agora nesse mês. Bruno, tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Muito bom conversar com você e com seus ouvintes, Heródoto. Um abraço. Igualmente. Muito obrigado. Bruno Caraz, autor do livro O País dos Privilégios, publicado pela editora Companhia das Letras. Está aí, portanto. Interessantíssimo. Eu acho que precisamos dar uma olhada nesse livro. Não é? Olha só, coisas interessantes. Agora eu pergunto para você que acompanhou aqui. Eu só fiz pergunta. Qual é a sua opinião? Como é que você... Qual é a sua opinião agora? Dá para conversar com os outros a respeito do que você ouviu aqui? Fazer um julgamento, então, da entrevista. Um julgamento crítico da entrevista dada aqui pelo Bruno Caraz. Enfim, daqui para frente é por sua conta e risco.